aí volta muito ao que a gente conversou mais cedo também, Júlio. Precisava ter aquele comportamento. Olha o problema que você está arrumando. Você está arrumando? Você já arrumou. Tinha necessidade de você arrumar isso, cara? Sabe, por isso que quando a galera chega e fala renovação de contrato do Gabriel, por que a gente não tá conversando sobre como recuperar o Gabriel, cara? Olha que ponto chegou o Gabriel Barbosa, suspenso por 2 anos por tentativa de fraude. Isso segundo a justiça, tá, gente? Não sou eu que estou afirmando isso. Né? Ele teve uma conduta muito ruim, né, na execução do exame antidoping. Cara, meu irmão, era só fazer o exame antidoping, como ele sempre faz, como qualquer funcionário tem que fazer o ASO anual, a cada 6 meses, depende aí de cada função, velho. Aí você vai chegar e você vai zumbar, isso faz parte da sua profissão, amigo. Né? E agora gerou todo esse imbróglio, ele que deveria estar preocupado em retomar a posição que ele está perdendo, inclusive, né, a função de reserva do Pedro, porque o Bruno Henrique está tomando essa função dele como falso 9, ele deveria estar preocupado com isso, mas agora vai ter que se preocupar em se defender, em tirar essa suspensão para ele poder jogar futebol. Lamentável isso tudo, Júlio, o Gabriel protagonizar isso, muito mal assessorado mesmo, falta muito feeling em diversos momentos, e isso daí só mostra que quando você não procura corrigir o problema lá na causa raiz, ele só vai aumentando, ele só vai se propagando, ele só vai se tornando muito maior, até chegar a esse ponto. Gabriel, 2 anos suspenso, cabe recurso, mas o que saiu hoje é que ele está suspenso do futebol. Bizarro isso, bizarro isso. Além de ser bizarro, cara, a gente cantava pedra, né? O Gabriel, ele não tem uma conduta lá. Cara, eu vou ser bem honesto, né? Eu respeito muito quem diz que ele está abaixo do Zico, mas eu discordo muito. Muitas tratativas do Gabriel, independentemente de ter dado títulos ao Flamengo, ele não deu os títulos sozinho, né? Eu sempre falei isso, e sempre fui perseguido, dizendo que eu não gostava. O Júlio não gosta do Gabigol, ele odeia o Gabigol. Não, meu amigo. A gente que está aqui, com todo respeito, acompanhando o futebol, quem está um pouco mais próximo, a gente está vendo. E olha, eu vou ser bem honesto, e por mais que ele seja muito amigo, eu já começo a imaginar que esse enigma do Marcos Braz é que está prevendo esse desastre. Se for um pouquinho pensar para analisar, a chapa esquentou. E esquentou para o Gabriel, né? Vamos ler aqui algumas mensagens, cara. Somos quase 1.000 pessoas chegando aqui na Rubro News. Peço para você deixar o seu like, mas tem uma notícia também ruim, tá? Ele cabe recurso também, e na Suíça ele pode pegar de 2 a 4 anos. Essa é uma suspensão provisória. Então, assim, é lamentável. Teve gente me dando porrada, dando ataque de chilique. Teve gente da imprensa, jornalista do sexo masculino e feminino, defendendo o Gabriel. Calma, irmão. Calma. A gente aqui não vai defender e também aqui eu não vou passar pano, não. E também aqui não vou crucificá-lo. Mas a sua truculência na tratativa, a sua marra, a sua arrogância, isso faz com que também, obviamente, que ele não seja penalizado por isso. Mas se ele não fosse nessa tratativa, como o Pítio falou, e fizesse o exame, quantas vezes ele já fez esse exame na vida dele? Acredito que várias. Várias vezes, Pítio. Várias. E o Flamengo vai ter que contratar, porque isso aí prejudica. Sobre a fraude, sobre a tratativa do doping, eu não sei se o Flamengo não é mais obrigado a pagar o salário dele. Acredito que sim, o contrato fica suspenso. E eu entendo que quando fica suspenso, o Flamengo não tem a sua obrigatoriedade de arcar com os salários. Ô, Júlio, você arca com os vencimentos estipulados no contrato. Se esse contrato não tem validade, por algum motivo que seja, exatamente, o Flamengo não paga mais nada. Como na época do Guerreiro, teve isso e tudo mais. Ou seja, o Flamengo perdeu o Gabriel para o doping. Não foi para o Grêmio, não foi para o Palmeiras, não foi para o Corinthians. O contrato dele, que ele poderia assinar o pré-contrato, com todo respeito, com qualquer outro clube do mundo, ele agora assinou um pré-contrato com doping, meu. Ele está fora. Ele está fora 2 anos, a não ser que cabe recurso. E não é fácil. A gente vai ler aqui a matéria, já espelhamos na tela, e a gente vai ler aqui. Pena começa a contar a partir da coleta no ano passado. Ou seja, termina dia 8 de abril. Cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte. O jogador participou do julgamento nessa segunda. Gabigol foi suspenso por 2 anos. Informação de Letícia Marques e Rafael Zarco, do Globoesporte.com. Vamos ler a matéria? O Gabigol foi suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD.
em sessão que durou um pouco mais de 2 horas, ou seja, bem mais rápido do que a primeira sessão da semana passada. Por questões técnicas do regulamento antidopagem, a gente vai ler um pouco mais abaixo, inclusive está auxiliando a gente a fazer isso, a pena começou a valer a partir de dia 8 de abril de 2023, ou seja, menos mal, né? Só ele já praticamente reduz menos um ano, quando foi realizada a coleta de exames no CT do clube, ainda que os jogadores tivessem atividade no último ano. Portanto, ele está impedido de jogar até o dia 8 de abril de 2025. Cabe recurso apenas. O julgamento foi apertado, Pete. O placar foi 5-4 a favor da punição do atacante. Quero que você fale sobre isso. E só da gente ver que o julgamento ele é apertado, ele não tem uma conclusão óbvia. Então, há um empate técnico e, por isso, leva a crer, na minha humilde opinião, que sim, a sua tratativa, o seu desrespeito para com o profissional que estava lá, pode sim ter sido determinante e preponderante para a suspensão, Pete. Júlio, ele foi julgado por tentativa de fraude, né? A gente não pode afirmar que ele fraudou ou coisa do tipo. A grande questão é isso que você disse, é o comportamento. Por que esse comportamento? Né? Provavelmente tinha uma má intenção ali, ou de fato ele só foi marrento mesmo com os profissionais que lá estavam, que continua sendo muito errado. Mas isso é muito grave, Júlio, isso é muito grave. É um comportamento de um atleta de alto nível, de alta performance, de seleção brasileira, né, com algo tão básico. O Lobac, ele comentou aí, né, se ninguém ensina, a vida vai lá e acaba ensinando, né? E Lobac, perfeito. Se você não aprende em casa, se você não aprende ali, né, com a sua família, a vida vai te ensinar. E acabou, velho, que esse comportamento, a gente falou isso hoje cedo também, Júlio, que abre esse precedente ali da dúvida de, cara, pô, por que tu tá tendo esse comportamento? Ele tem 27 anos, cara. Quantos testes desse ele já fez na vida? Ele deve ter feito, sei lá, uns 20, 25. Por que agora ele teve esse comportamento? Porque ele é multicampeão. Em 2021, 2022, ele já era campeão da Libertadores, já tinha essa marra toda, né? Jogador de seleção brasileira. E, cara, fez o exame antidoping e não teve nada disso. Por que agora teve? Sabe? Então, de fato, abre esse precedente da dúvida. Ele foi julgado por tentativa de fraude, deu negativo, mas quando você suspeita que o exame é fraudulento, o resultado dele passa a ser uma incógnita. Então, você não pode afirmar que, de fato, deu negativo, porque se você julgou o cara numa tentativa de fraude, pode ser que esse exame nem conte também. Então, cara, a situação é muito grave do Gabriel. Ele precisa mesmo botar a cabeça no lugar e, cara, começar pezinho no chão, enxergar o que ele tem feito muito de errado. A gente aqui, Júlio, apanha bastante porque a gente critica muito o Gabriel, a gente sabe separar o lugar dele na história do clube e o lugar dele no contexto de hoje do clube. Hoje ele não consegue desempenhar, hoje ele é muito arrogante, hoje ele é muito marrento, ele não consegue desempenhar o futebol que o Flamengo hoje exige. Né? O Gabriel, que não consegue chutar com a perna direita, que não consegue cabecear, que não consegue dar um drible mais, que só tem o facão, ele não se encaixa em um meio de campo que você tem Pulgar, Nico e Arrascaeta, que são jogadores muito versáteis, de muita qualidade, muito acima da média, sabe? Então ele precisaria evoluir sim, assim como o Pedro está evoluindo, o Cebolinha melhorando também. O Pedro hoje é um jogador de mais mobilidade, saindo da área, precisa melhorar ali a pontaria, isso aí é treino, fundamento, mas é um cara que está buscando evoluir também. E o Gabriel parou no tempo. Parou, irmão. Vive muito com essa marra dele, com essa arrogância, e aí chegou nesse nível, cara. Ele precisa colocar muito a cabeça no lugar. Isso aí é uma pancada muito forte, e que ele vai ter mancha a carreira, Pete. Mancha. Cara, não mancha. Porque, assim, se foi doping ou não, se deu negativo, você cria a possibilidade. Quem foi que ele não... Quem garante que ele não trocou? Quem não garante que a urina era dele? Quem garante que ele realmente não estava... Quem garante que ele realmente não estava dopado? Claro que abre. Isso é uma mancha na carreira do cara que, para muitos, é o segundo maior da história do Flamengo. Para mim, não é. Sim. Aquele time tinha o Júnior. Aquele time tinha o Leandro. Entendeu? Tem o Arrasca que tá aí. E tá tudo certo também, Júlio. Quem acha isso aí é muito pessoal, cara. Isso aí é muito pessoal. Mas hoje, tá tudo certo também. Mas hoje, essa idolatria precisa ser pontuada. E hoje, para as crianças que adoram o Gabigol, até entender o que de fato está acontecendo, meu amigo. Pítio,
É um fato. Ele está suspenso. E, para sorte, entre aspas, é que um ano praticamente já foi, né? Porque hoje é dia 24 de março. Dia 8 de abril de 24 é um pulo. Ou seja, de 2 anos, na verdade, está um ano só. 2025 ele já volta. Deus que me perdoe até falar isso, mas uma pessoa que tem uma lesão muito séria, ela fica um ano parado. O Bruno Henrique ficou quase um ano parado. E não foi doping, foi lesão. E ele é muito jovem. Ele vai voltar à carreira. Mas hoje o Gabriel não é exemplo dos mais novos. E não é exemplo dentro de campo e não é exemplo fora. Com todo respeito. Quem vê, quem convive com o Gabriel, quem cobra o Flamengo, sabe que não é isso aí, não. E não adianta agora vir aqui os caras querer lacrar, não. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso, e com todo respeito. Eu sempre questionei muita coisa. Podem me chamar do que quiser. Ah, o Júlio não gosta do Gabigol. Não, irmão, eu sei separar. Eu sou Flamengo. Eu sei separar quem é ídolo e quem não é. É a minha opinião. O Pitio tem a opinião dele. A idolatria, ela é peculiar, ela é pessoal. Mas o profissional a gente tem que saber separar. A gente tem que saber separar. O Gabriel não é um bom exemplo já há um caralhão de tempo, porra. Eu tô falando isso. Não tinha que ficar com esse cara. Imagina, Pitio, com todo respeito, se o Flamengo renova 5 anos com esse cara com 2 milhões de contrato. Não, loucura. E aí, cabendo recurso, o contrato vai e volta. Vai e volta. Vai ficar confortável, Charazinho. Com todo respeito, quem estava defendendo 5 anos do Gabigol é burro. E foda-se. É burro. Burro. Pessoal que não tem o raciocínio que o cara não quer nada. Ele não quer nada há muito tempo. E desculpa, meu irmão, desde essa época, Pitio, ele largou o foda-se. Que ele já sabia que tinha feito merda. Ele não é bobo, não, porra. Ele ali tinha 26 anos para fazer 27. Ele fez uma festa em véspera de Fluminense e Olímpia, pô. Isso não é bater em cachorro morto, não, porque eu tenho propriedade para falar aqui todas as merdas que o Gabigol fez. Eu sempre falei isso. Sempre falei, irmão, eu não estou confortável. Ele é um ativo do clube, ele pode sim ser suspenso. Isso aí não tá, isso tá calma. Não tá decidido. Não é menos não, irmão. Não é menos não, irmão. Obrigado, Nelson. Não é menos não, irmão. Sou não. O Gabriel se perdeu, é isso aqui. Ele se perdeu. Ele se perdeu na personagem Gabriel Barbosa. Se perdeu no Gabigol, no personagem dele. Não, eu não queria uma oportunidade, não, irmão. Quem criou a oportunidade foi ele, canal. Foi ele que criou. Há quanto tempo a gente está falando isso? Há quanto tempo ele faz merda? E a gente passa a mão na cabeça dele. Há quanto tempo ele... Aí isso acontece, Pitio? Vai no joguinho de vôlei, gira a camisa, canta, joga pra galera. É aquele que, desculpa o termo, ele enfia a pica e tira. É muito fácil, meu amigo. Quem foi condenado foi ele, Júlio. Não foi você, não. Tá não foi você que tá sendo acusado de... Acusado não, né? Que já foi até condenado a tentativa de fraude de um exame antidoping. Não foi o Júlio, não, gente. Foi o Gabriel. Foi o Gabriel. Meu diretor, Fábio, eu tô na live. Se eu não puder falar, pô, vamos botar no mudo aqui, o Pitio, vamos deixar você comentar, então. Porra. Claro que eu falo demais. Meu irmão, o que tem YouTube é passapano, que deve estar agora enfiando o pano na bunda. Tem um monte. Ele manchou a camisa 10 do Flamengo, diretor. E se eu sou o Flamengo agora, tira 10 da Barrasca. Na hora. Na hora. Ele é o 10 do Flamengo. Tira 10 do Gabigol e dá pro Arrasca. E vai ter que ir no mercado, Pitio. Vai ter que contratar alguém. Vai ter que buscar alguém. A alternativa que o Tite já está buscando, Júlio, é o Bruno Henrique como falso 9 ali, né? Uma alternativa para o Pedro. E vai ter que buscar mesmo, Júlio. A braçadeira de capitão, a camisa 10, pesou muito pro Gabriel. Isso que você falou dele se perder no personagem, isso acontece com muita gente, tá? Isso acontece com muita gente. Ele ser marrento dentro do campo, sabe? Provocar o adversário, o rival. Mano, isso faz parte do jogo. Isso encanta o futebol. Que a gente nunca perca isso. Agora, cara, você não pode misturar isso com o ser humano que você precisa ser, com o ser humano que você é. E o Gabriel transpareceu isso, cara, sabe?
aquelas entrevistas, isso aqui não é BBB, esfrega pet pro torcedor, manda beijo pro Dorival, sabe? É um comportamento que vai muito além do que o torcedor merece e do que o Flamengo precisa ter, porque ele é um ativo do clube, um funcionário do clube. Quando ele faz isso, ele propaga a imagem do Flamengo de maneira ruim, né? O Flamengo sai em tabloides, em noticiários com viés ali ruim e não bom, como a gente gostava de ver saindo matéria do Flamengo avassalador, com ele fazendo gol, ele sendo protagonista, né? Ele mantendo essa essência do futebol raiz ali, aquela provocação com os jogadores do Vasco, o risinho e tudo mais. Aquilo ali é legal, é a provocação saudável de jogo. Agora, se perdeu muito, e essa questão do doping, cara, ele foi condenado. Ele foi condenado. Teve até alguém que colocou aqui, Júlio, que é o momento de apoiar o Gabriel e tudo mais. Gente, apoiar P nenhuma. Apoiar P nenhuma. Ele cavou isso aí, ele não fez o exame como deveria fazer e agora é o nome do Flamengo mais uma vez envolvido em polêmica. Eu vou apoiar ele? Negativo. Ele apoiou o torcedor quando ele esfrega o pet, quando ele manda beijo pro Dorival, numa final de Copa do Brasil? Não, rapaz, não. O Flamengo em primeiro lugar, e mais uma vez o Flamengo envolvido em páginas de fofoca, em páginas noticiário e tudo mais, porque o seu camisa 10, o seu jogador e ídolo de muita gente, eu respeito quem tem o Gabriel como ídolo, que eu acho que isso é muito particular, condenado aí por 2 anos por tentativa de fraude no exame antidoping. Isso é bizarro. Ele vai ter que se defender, ele que prove a sua inocência e aí sim ele vai ter o apoio que merece ter. Mas nesse momento, o comportamento que ele teve, só do comportamento e o histórico que a gente vinha acompanhando, que eu já citei aqui para vocês, não duvido que ele tenha se comportado daquela maneira. E aí, cara, isso mancha a história do Flamengo. E eu sempre deixei muito claro aqui, eu respeito muito todos os clubes. E os clubes precisam estar em primeiro lugar. O Gabriel, quando tenta fraudar um exame, ele não coloca em primeiro lugar o clube. Ele se coloca em primeiro lugar por algum motivo que a gente não conhece. Então, apoio nesse momento, não, meu amigo. Ele que se vire lá, que se defenda, e aí sim, né, ele é inocente, o julgamento ali, a condenação caiu, beleza, a gente vem aqui, conversa novamente, só que esse imbróglio todo foi acontecendo, ele também não procurou se defender tanto assim nas suas redes sociais, explicar de fato o que aconteceu. Então, cara, tem muito pano para manga aí, Júlio. É isso. Eu tô aqui no Twitter já me xingando. Eu gosto. Né? Botei dá 10 pro Arrasca. É isso. Eu já gosto. Né? Você gosta. Irmão. Claro, irmão. Irmão, isso aí é para aprender as pessoas. Assim, com todo respeito, você pode ser Gabizete. Tem pessoas que torciam contra o Pedro, cara. Pessoas que torciam contra o Flamengo. Você tá torcendo contra o Pedro? Você tá torcendo contra o Flamengo. Entendeu? E eu vou deixar o bobão aqui do canal Papa Mike, né? Que, enfim, pode ser Papa Mike, Papa Like, Papa Papinha. Eu gosto. Júlio, a gente tem que apoiar, na verdade, o torcedor ali também. Velho, você tem que apoiar quem tá vestindo a camisa do Flamengo, quem tá buscando melhorar, quem tá buscando ali o que o Tite quer, quem tá buscando título ali, jogar pelo Flamengo, honrar a camisa do Flamengo, não quem tá preocupado em fazer música, em esfregar pet pro torcedor, em desrespeitar o maior patrimônio de um clube, principalmente do Flamengo, que é a torcida, mais de 45 milhões de pessoas. São as pessoas que honram a camisa do Flamengo que merecem todo o apoio da torcida. Agora, esses caras que pensam muito mais neles do que nos clubes, negativo. Esses caras aí, para mim, não merecem o apoio do torcedor, não. Pode me chamar de palhaço, falador, o que vocês quiserem, meus amigos. Mas se vocês querem passar pano para quem, mais uma vez, coloca o Flamengo em manchetes negativas, fiquem à vontade, abracem o Marcos Braz, que usa lá a sala Vitorino Sherman para explicar um monte de coisa ali que depois as imagens desmentiram ele. Então vocês fiquem à vontade, né? Só lembre-se que a camisa que vocês colocam, o peito aqui, tá o escudo do Flamengo, o CRF, o Flamengo, que é a camisa que vocês vestem. Só fiquem ligados nisso aí. É isso. E eu gosto de perturbar eles mesmo. Tão puto lá, não fala mal do Gabigol.
É isso, enfim. Vamos lá. Sempre envolvido em polêmicas, é o rapper, influencer digital e jogador nas horas vagas, cantor Lil Gabi. É isso aí, Urubu, é isso. Vou ler aqui um pouquinho, rapidinho, Pete. Se você tiver que sair aí, só tu falar. Ó, Júlio, uma vez você avisou que era melhor vender o Gabigol, logo antes que fosse tarde. Infelizmente, você estava certo. Infelizmente, meu irmão, o Gabriel é importante. Ele foi importante. Hoje ele não é mais. Ele não é protagonista, ele não é um bom reserva, ele tem um salário alto. Ele não faz a diferença. Entendeu? Ele não faz a diferença. Então é isso. Essa é a grande realidade. Boa, Pete. Ó, o pessoal está concordando contigo. Júlio representa o torcedor raiz que torce para o clube, ao invés de jogador. Gabigol é marrento com a própria torcida. Onde já se viu isso? Esfrega a porra do pet agora aí, que é a Gabizete. O pet do doping, porra. Estão de sacanagem. Ainda vai defender o cara. Ninguém está falando se ele é viciado, se ele é dopado, se ele tem vício. Não. O que está falando é que a marra dele e a possibilidade de fraudular um doping é grave pra caralho. E quem te garante que ele não estava dopado? Porque se realmente não houve ainda uma convicção de que aquela urina era dele, ele cometeu um erro, ô Pítio. Crasso, grave. Então ele não está acima do bem e do mal. Ele não está acima do bem e do mal. E ele acha que está acima do bem e do mal, porra. É simples. Esse cara aí, que a torcida acha que eu anotei o meu nome, anotei o endereço. Cadê? O endereço dele agora é em casa, filho. Anotaram o teu nome e endereço? Tu vai ficar em casa. Tá fora, filhão. Tá fora pra cacete. Tá muito fora. Tá parado agora. Vai ficar em Santos lá na tua casa mesmo. Vai se vingar de quem, porra? De quem que você vai se vingar? Quem tá rindo de você? Ninguém tá rindo de você. Todo mundo tá preocupado com a merda que você tá fazendo. E é uma atrás da outra. É festinha perto do jogo. É aniversário do cara, beleza. Mas em véspera do jogo do Olímpia contra o Fluminense, e se o Flamengo tivesse se classificado? Aí você diz que é aniversário, a gente tinha sido programado há muito tempo. Então tu ia fazer uma festa um dia antes do jogo. Porra, engordou pra cacete ano passado. E isso aí foi antes desse problema. Vai juntando as coisas. Não consegue finalizar, não consegue entrar. Aí faz um gol contra o Volta Redonda, eu anotei o seu nome, eu anotei o endereço. Não joga muita bola, meu amigo. Não joga porra nenhuma hoje. E imagina se o Flamengo renova com esse cara 5 anos, pagando 2,4 milhões de reais, porra. Isso é absurdo. E eu falei, será que o Tite agora tá grandão, Pítio? Será que o Tite tá preocupado agora? Acabou que no final, parabéns o Tite não ter levado o Gabigol pra Copa. Pô. Tá aí. O tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Seu Gabriel Barbosa não merece estar no Flamengo. Porra, botem uma coisa na cabeça de vocês, porra. O Flamengo é gigante. O Zico parou, porra. O Zico. E o Flamengo continuou, porra. Nunca que o Gabriel é maior que o Flamengo. Torçam pelo clube. Se ele for julgado, se o recurso der negativo, ele jogar, amém. Que ele use isso aqui para diminuir a marra dele e voltar a jogar bola e fazer gol. Que é o que ele sabe ou ele sabia. O Flamengo é acima do bem e do mal. Quem bota jogador acima do clube é bitolado. Bitolado. Essa é a minha opinião. Ô, Júlio, o próprio Zico, cara, que é o Zico, pô, ele não se coloca acima do Flamengo, irmão. Pô, você é louco. Eu tô vivendo um momento da minha vida muito iluminado que eu consegui conhecer o Zico. Irmão, você é louco. Você é louco. É uma pessoa assim que tu olha, você entende por que o maluco é. Ele foi o que ele foi, pô. E na verdade ele é, né? Eu disse foi o que ele foi porque quando ele jogava brilhava demais, mas agora esse pós-carreira dele, velho, é um cara simplesmente simples, fala com todo mundo, sabe? Não tem essa marra. O Flamengo, ele sabe o lugar dele na história do Flamengo, nunca se colocou acima do clube. Você vê até o parabéns dele pro Flamengo em relação ao Gabriel. O Zico é fantástico. Não tem nem comparação, sabe qual é? E aí, quando você tem o Zico como ídolo, dificilmente você vai ter o Gabriel como ídolo, porque a idolatria, quando você conhece o Zico, você passa a entender ela como mais que só um jogador, sabe? Um ser humano, o cara que entende o tamanho do clube, o valor do clube, o valor de um torcedor. O cara tava na arquibancada também. Então, o Gabriel precisa aprender muita coisa, velho. Precisa aprender muita coisa. E, mais uma vez, ele se colocou nessa situação. Ele se colocou. Infelizmente, ele cavou essa própria cova aí.
E aí, agora, ele vai ter que sair. E, cara, se ele conseguir provar ali a inocência dele e tudo mais, ele vai ter o apoio do torcedor. Se ele estiver ainda vestindo a camisa do Flamengo, se o Flamengo precisar dele. Fora isso, ele vai ter que lutar lá. E óbvio, né? Tem torcedor aí de jogador que esquece que é flamenguista e torce só pelo atleta. Aí, meu irmão, esses aí vão seguir enlouquecidamente o Gabriel. E detalhe, cara, ele é um ativo do clube. Ele prejudicou o clube. O clube vai ter que contratar um outro jogador. Beleza, não vai receber, né? A pessoa tá falando aqui, Gabriel precisa virar homem. Outro, agora ele vai ter tempo bastante para se dedicar ao trap, ao rap, enfim, ao que ele quiser. É isso. A realidade é essa. Pitch, vai lá, precisa partir, vai lá, eu fico com a galera aqui. Obrigado, irmão. Beijo. Para mim não dá, cara. Valeu, não vou ter como ir. Manda um beijo lá. Manda um beijo pro grande ídolo do Flamengo, que é o Zico. Parabéns. Você vai estar lá no museu, né? No Museu do Flamengo na Gávea. Eu vou lá no Museu do Flamengo, estar mais uma vez com o Zico. Que agradece o convite, mas eu não vou poder ir. Eu não vou poder ir. Junto. Valeu, Juliano. Obrigado. Manda um beijo para todo mundo aí também. Fechou. Um abraço pra galera aí. Deixa o like e se inscreva aqui na Rubro News. Valeu? Tamo junto. Tamo junto. Valeu. O Pitch aí, direto lá da Diz TV. Vai ao Museu do Flamengo, na Gávea, né? Mais um evento do Zico. Esse é muito ídolo. Parabéns ao Zico. Né? Eu recebi o convite, infelizmente não vou poder. Aliás, eu até tinha um podcast hoje, conversei com o Rock Hudson, a gente não vai poder ir. Mas, enfim. Irmão, eu amo o Flamengo. Eu odeio quem sacaneia o Flamengo. Ou então quem não é profissional. A palavra odiar é muito forte. Eu não curto quem faz sacanagem com o clube. E não é porque o Gabigol ganhou títulos que ele está isento, ou não é porque o Gabigol fez gol e gols importantes que ele pode ter esse tipo de atitude que ele está tendo. Cara, eu tenho certeza que essa votação que foi 5-4 foi justamente porque ele foi truculento com as pessoas do doping. A gente está falando de doping. Uma coisa muito séria. É claro que cabe recurso. Eu, inclusive, torço para que o recurso seja aceito, que ele volte ao Flamengo e que talvez isso aí seja um episódio que ele faça ele melhorar. Todo mundo erra. Eu erro pra cacete. Tenho vários defeitos. Todo mundo tem defeito. Só que a gente já estava cantando a pedra do Gabigol desde o ano passado, gente. Desde o ano passado. Entendeu? Então é isso. Júlio, você é um oportunista. Se não fosse o Gabigol... Como é que é? Se não fosse o Gabigol, teria uma Libertadores. Fica nessa de Pedro. Quero ver o Pedro segurar essa bronca na temporada. Vamos cobrar vocês. Miriam, com todo respeito, você é menina, né? Mas você não deve saber nada de futebol. Não, o Gabigol não te deu duas Libertadores. O Flamengo te deu 2 Libertadores. O Pedro não te deu uma Libertadores. O Flamengo te deu uma Libertadores. Tem que me cobrar? Claro. Se minha opinião, e se o Pedro estiver jogando bola, ele vai ser lembrado positivamente. Se não estiver jogando nada, ele vai ser cobrado. Não tem essa. E para você gostar do Gabigol, você não precisa depreciar o Pedro. Mostra o quanto que você é torcedor de jogador. Então, tira a camisa e vai torcer para o Entrerriense. Vai torcer para o Nova Iguaçu contra o Flamengo. Se o Gabigol for para o Nova Iguaçu, você vai torcer para o Nova Iguaçu? Dá um tempo, pô. Dá um tempo. Vai torcer para jogador? Vai lá então, porra, no tribunal. Vai levar um bolinho para ele, um cafezinho para ele. Vai lá levar um agrado pro Gabigol, já que leva a camisa para ele, pô.